Olá, meus queridos irmãos e meus amigos, estamos mais uma vez juntos para mais uma palavra do Senhor através da Bíblia Sagrada. Nós estamos falando sobre as revelações do coração de Paulo. Por que nós estamos falando sobre este assunto? Usamos falar sobre as revelações, aquilo que Paulo demonstrou no seu coração para nós. Paulo não apenas falou, não apenas pensou e falou, mas ele escreveu para nós aquilo que ele pensou, aquilo que ele sentiu no seu coração. Me chama muita atenção quando a gente lê as cartas de Paulo e quando ele escreve para nós nas suas cartas aquilo que ele realmente tinha no seu coração. Salomão disse que o coração é a fonte de toda a vida. Mas Jesus também disse que o coração pode ser a fonte do mal. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 21. Ele diz o seguinte: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituição, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. E o verso 23, ele termina dizendo assim: todos estes males procedem de dentro e contamina o homem. Portanto, o coração é algo importantíssimo e como fonte ou de bênção ou de maldição. Por isso estamos mostrando o que Paulo fala daquilo que está no seu coração, levando em conta que Paulo tinha um coração mau, um coração perverso, antes de conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Mas agora, como salvo em Cristo, ele escreve um texto numa carta que ele escreveu aos Coríntios. Aos Coríntios ele escreveu 2 cartas. E na segunda carta ele escreve no capítulo 6, versículo 11, falando sobre o seu coração da seguinte maneira. Escute, por favor. Ó Coríntios, o meu coração está aberto para vós, o nosso coração está dilatado. Vou repetir a leitura do verso porque me equivoquei na primeira parte. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Observa que Paulo aqui fala sobre o coração dilatado. Então eu quero falar sobre esse coração dilatado, esse coração alargado, este coração grande, largo, amplo, aumentado. O que Paulo está dizendo é, olha, o meu coração, levando em conta o meu passado, hoje é um coração aberto, é um coração livre, é um coração aumentado pela palavra do Senhor para falar coisas boas, coisas maravilhosas. Portanto, se ele pensa no coração, se ele palpita no coração as coisas boas, ele quer trazer para nós através da palavra. E para que nós tivéssemos isso hoje escrito, então ele escreveu. Por isso Paulo escreveu as cartas que hoje estão na Bíblia Sagrada, que serve para nós como orientação e também revela, através das escritas de Paulo, aquilo que estava no seu coração. O que Paulo realmente diz aqui é de profundo significado e importância para todos nós. O salmista, falando sobre o coração, ele comenta no Salmo 41 sobre a união de Cristo e da sua igreja. E ele escreve no Salmo 41, versículo 1, as seguintes palavras: o meu coração ferve de boas palavras. Então observa que o coração é uma fonte de palavras boas ou de palavras más, de pensamentos bons ou pensamentos maus, de acordo com o que disse Jesus em Marcos capítulo 7. Paulo escreveu uma carta aos crentes de Éfeso. Aquela igreja que estava em Éfeso
ele escreveu uma carta àqueles irmãos, e na carta que ele escreveu, ele dava um conselho àqueles crentes. E ele disse no capítulo 4, verso 29 desta epístola: não saia da vossa boca, ele está se referindo ao coração, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa, para promover edificação àqueles que ouvem, para que eles possam dar graças a Deus. Então Paulo está aconselhando aos irmãos de Éfeso que eles usem o seu coração para falar, através da boca, palavras boas e agradáveis. Queridos irmãos e amigos, Jesus disse algo também interessante em Mateus capítulo 12, verso 34. Ele disse que é do coração que sai aquilo que está guardado. Ele disse: a boca fala do que está no coração. Portanto, Paulo está abrindo o seu coração para revelar para nós completamente o contrário daquilo que ele dizia antes, daquilo que ele sentia, daquilo que ele pensava antes. Levando em conta ainda o capítulo 9 de Atos, Lucas disse que do coração de Paulo saía o desejo de perseguir a igreja, o desejo de ameaçar a igreja, prender os crentes e até matar. Esse era o desejo que saía do coração de Paulo. Mas, de acordo, ele escreve, como já lemos em 2 Coríntios 6, 11, ele disse: o meu coração está dilatado para vós, quer dizer, está alargado, está grande, e a sua boca está aberta. O que ele escreveu para nós que é de tanta importância para nós hoje? Eu quero, nesta mensagem, fazer alusão a um ponto que Paulo usou, a um ponto doutrinário e até escatológico, acontecimento do fim do mundo. Ele falou algo realmente muito interessante e eu gostaria de estar tocando neste assunto a partir de agora. São 3 mensagens que eu quero pregar dentro desse assunto que veio do coração de Paulo, e eu gostaria de fazer um apelo para o amigo, para o irmão. Eu sei que estou falando a pessoas atarefadas, pessoas que têm várias atividades na vida, e pessoas que, quem sabe, às vezes não têm aquele tempo grande e disponível para me acompanhar em todas as mensagens. Mas eu quero pedir ao amigo, ao irmão, que reserve um tempo, se possível com a família, e ouça essas 3 mensagens que nós estamos pregando a partir de agora, porque eu tenho certeza que você receberá de Deus um conhecimento muito grande e vai te orientar bastante, vai te ajudar bastante, porque é um assunto muito atual. Paulo abriu seu coração para nós para falar sobre coisas que vai acontecer no fim do mundo. Ele usou falar sobre o arrebatamento dos salvos. Você já ouviu falar sobre isto? Você sabe como isto há de acontecer? Você sabe quem são as pessoas que estarão envolvidas no arrebatamento? Dentro do arrebatamento, nós vamos termos aí a transformação das pessoas salvas, aquelas que morreram em Cristo. Vamos ter então o arrebatamento juntos e a estadia delas, o estar delas com Jesus. E nós vamos, logicamente, falar também sobre uma segunda ressurreição. Então é um assunto que com certeza vai te orientar e vai te trazer um certo conhecimento bíblico para esses dias que nós estamos vivendo, esses dias que anunciam com certeza a brevidade da chegada do Senhor Jesus ou da volta dele ao mundo para buscar os salvos. Na primeira carta de Paulo, que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, eu gostaria de ler o texto, não vamos comentar o texto hoje. Eu vou deixar para comentar o texto de maneira minuciosa a partir da próxima mensagem, tá bom? Mas eu quero ler o capítulo 4, versículos 13 a 18, que Paulo escreveu sobre este assunto importante. Ele disse: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes
acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto, pois, pela palavra do Senhor. Porque nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que já dormem. Essa palavra dormir, ele está fazendo alusão àqueles que morreram no Senhor Jesus. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele termina no versículo 18 dizendo assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Observa que Paulo está tocando no assunto que é muito atual, é muito esperado, muito desejado, porém parece que muito pouco compreendido. Então eu quero nessas 3 mensagens tocar um pouco neste assunto, trazer um pouco deste assunto escatológico, quer dizer, coisas do fim do mundo, mas Paulo foi muito claro quando ele escreveu esta carta e outras partes da Bíblia Sagrada. Jesus falou também sobre este assunto, João falou sobre este assunto, e nós vamos fazermos aqui comparação de alguns textos para chegarmos a uma conclusão lógica deste assunto, o arrebatamento. Neste texto, Paulo faz profundas revelações ou declarações sobre a maior e última esperança de todos os salvos. Qual será a última e maior esperança de todo salvo? É claro que é o arrebatamento. O arrebatamento traz-nos uma esperança, nos mantém esperançosos. Ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 13. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 13, ele escreve: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses 3. Porém, o maior destes é o amor. Portanto, ele está fazendo aqui alusão de 3 grandes virtudes do cristão: a fé, a esperança e o amor. A fé é a base, é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquelas que a gente não está vendo. Mas a esperança é a certeza ou a fé no futuro daquilo que Deus prometeu, daquilo que Jesus prometeu, que um dia há de se cumprir. Então o cristão neste mundo, ele vive esperançoso, ele vive olhando para frente, ele vive olhando o horizonte, ele está caminhando e olhando para Jesus, autor e consumador da fé, baseado em grandes promessas que a Bíblia Sagrada nos fez, ou que Deus nos fez através da Bíblia Sagrada. Alguém disse que nós temos mais de 8.000 promessas feitas por Deus para nós em toda a Bíblia Sagrada. Então, o cristão, ele vive numa esperança. Paulo chegou a dizer que na esperança fomos salvos. E a esperança não desaponta, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. A esperança do cristão não é uma esperança vaga, não é esperança passageira, duvidosa, talvez, não. É uma esperança com certeza, porque é uma esperança baseada na promessa de Deus, e todas quantas forem as promessas de Deus, nele há o sim, para a glória de Deus, o nosso Pai. Portanto, é importante que nós aprendamos aqui que a esperança é a única que vai se cumprir na vida do cristão. Por que eu estou dizendo que é a única que vai se cumprir? Porque nós temos um dizer popular no meio social que para os ímpios a esperança é a única que morre. Para o ímpio, para o homem sem Deus,
A esperança é a última que morre. Você já viu essa expressão? Mas para o cristão não, é a última a se cumprir. Olha o que disse Provérbios capítulo 11, versículo 7, parece que o mundo ímpio tem razão, e eles estão usando a palavra de Deus, quando eles usam essa frase, até sem saber. É o que está escrito em Provérbios capítulo 11, versículo 7. Olha o que vai dizer: morrendo o ímpio, morrendo um descrente, sem Cristo, perece as suas esperanças. Portanto, as suas expectativas terminam na morte. Todos os seus planos, os seus projetos, a sua caminhada, a vida realmente resume na morte. Esta é a esperança do ímpio, perece na morte. Tem razão quando o ímpio diz que a esperança para ele é a última que morre. Para o cristão é o contrário. Para o cristão a esperança é o último, ou seja, a última a se cumprir, a se concretizar. O mesmo Salomão escreveu no capítulo 14, versículo 32, parte B do verso: morrendo o justo, ainda há esperança. O justo até na morte tem esperança. Então, será que nós temos alguma prova disso na Bíblia Sagrada? Sim, nós temos. Já falamos aqui em lições anteriores, em mensagens anteriores, sobre Estevão, aquela testemunha do Senhor Jesus, que foi apedrejado em Jerusalém. Então, nós entendemos ali que Estevão, naquele momento que estava sendo apedrejado, especialmente que estava morrendo, ele usou algumas frases que mostram muita esperança. Salomão disse que o justo até na hora da morte mantém-se confiante. E qual foi a confiança que Estevão teve no momento da morte? Observe aqui. Nós estamos falando tudo isso para falar sobre o arrebatamento como a esperança última e maior do cristão a se completar e a se cumprir. Aí vai dizer, no capítulo 7 de Atos, Lucas escreveu sobre as expressões usadas por Estevão no momento da morte, provando a grande esperança que ele tinha, muito embora estando morrendo. Ele disse: vejo os céus abertos e Jesus à direita do Pai. No momento que o cristão está morrendo, partindo daqui deste mundo, ele vai para o céu. E, portanto, ele disse: eu vejo o céu aberto, eu vejo o Filho de Deus, o Senhor Jesus, que está sentado à direita do Pai. Olha que esperança grande. Quer dizer, ele está dizendo, ele está me esperando. Ele está me aguardando a minha chegada lá. Isto é esperança. Mas ele usou uma outra frase que é também profundamente grande para nós. Ele disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Está no capítulo 7 de Atos. Portanto, Estevão manteve-se confiante até na hora da morte, fazendo aqui verídica as palavras do rei Salomão, quando disse que o justo, até na hora da morte, mantém-se confiante. Uma outra pessoa que manteve-se muito confiante na hora da morte foi o próprio Jesus. Jesus, no capítulo 23 de Lucas, ele é cravado em uma cruz e suspenso, e ele morre naquela cruz. Mas antes da morte, ele faz uma rápida oração a Deus, o Pai, e nesta oração ele diz no capítulo 23, verso 46, ele disse: Pai, recebe o meu espírito. Observa que Jesus está entregando o seu espírito ao Pai. Portanto, a mesma confiança que mantinha Estevão fiel, justo, esperançoso, é uma esperança que vem do coração do próprio Jesus, é uma experiência que teve o próprio Jesus. Por isso, Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz no capítulo 1, de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é muito melhor. Portanto, Paulo deixou para nós o cumprimento dessa grande esperança, que é a última a se cumprir na vida do cristão, no arrebatamento.
Portanto, o arrebatamento é a última esperança a se cumprir na vida de todos os salvos. Veremos na próxima mensagem, se Deus permitir. Eu te aguardo e também conto com a tua participação na próxima mensagem para falarmos sobre este assunto que é muito, mas muito importante. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Eu quero fazer uma oração agradecendo a Deus e orando por você e pela sua família. Oremos. Amado Deus e querido Pai, obrigado pela grande esperança que nós temos na pessoa de Jesus. Obrigado, Deus, porque por ocasião do arrebatamento nós entendemos que a nossa esperança há de se cumprir, há de se completar, porque nós estaremos com o Senhor, veremos o Senhor Jesus como Ele é e viveremos com Ele para sempre. Obrigado, Deus, pelas pessoas que estão neste momento me assistindo. Abençoa a sua vida, abençoa a sua família, abençoa o seu dia de trabalho. Abençoa, Deus, o seu coração para receber esta palavra. Abre a sua mente para que possa compreendê-la. Que o teu nome seja exaltado e glorificado no nome do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima mensagem. Eu te aguardo, se Deus nos permitir.